temas. E eu passo já, até por causa do tempo, ao keynote speaker, Dr. Ferrari Careto, administrador da Anacom. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigado à APDC pelo convite. Esta já é uma sessão tradicional dos congressos da APDC e acho que é um bom momento para refletirmos um bocadinho sobre a área da regulação e como é que se articula com as comunicações. Acho que neste momento é impossível não abordar o tema da crise, não abordar o tema da troika e tentar perceber como é que a regulação e o setor podem envolver-se nesse ambiente. E, basicamente, eu articulava a minha apresentação em 4 áreas. Numa primeira área em que falaria um bocadinho de como se podem promover condições eficientes de oferta, que é um dos aspectos que julgo que é fundamental para superar a crise. Como é que nós conseguimos assegurar o serviço universal nesse ambiente de crise? O que é preciso ou o que é que se pode fazer para desenvolver a procura? E, finalmente, como é que tudo isto se articula com o quadro institucional? No que diz respeito a promover condições eficientes de oferta, que é uma questão que eu julgo que é fundamental numa situação de crise, uma vez que nós temos que considerar que o setor das comunicações não é um setor que esteja em concorrência internacional, portanto não produz bens transacionáveis, portanto é um setor que, no fundo, se reduz às fronteiras do país. É necessário que esse setor seja um setor que consiga ser eficiente na oferta de serviços, tendo preços baixos e tendo qualidade de serviço elevada. Isto parece-me fundamental para que o setor das comunicações eletrónicas consiga dar um contributo significativo para a crise e julgo que é a matéria que está presente junto de qualquer operador. O que é que, do ponto de vista da regulação, nós conseguimos fazer para que tornemos o setor ainda mais eficiente nas suas condições de oferta? Primeiro, temos que ter em consideração que as ofertas de retalho são ofertas não reguladas, ou seja, o regulador não tem qualquer capacidade de impor o que quer que seja nas ofertas de retalho, com a exclusão do serviço universal, onde realmente temos alguma capacidade de impor condições, mas no que diz respeito às outras ofertas reguladas, e nomeadamente nas ofertas nas diversas áreas de atuação nas comunicações eletrónicas, não há qualquer capacidade de intervenção do regulador. O foco da atuação do regulador é muito ao nível das ofertas grossistas, ou seja, das ofertas entre operadores. O que é que nós podemos fazer para que asseguremos ou que promovamos essa eficiência da oferta? Em primeiro lugar, podemos e devemos assegurar a contestabilidade dos mercados, ou seja, permitir que os mercados, os diversos segmentos de mercado na área das comunicações eletrónicas, sejam passíveis de ter entrada de novos operadores para nivelar as condições de oferta. Basicamente, se tivermos uma situação em que num determinado segmento de mercado temos situações de renda excessiva, digamos assim, por parte dos operadores, assegurando a contestabilidade do mercado, promovemos a possível entrada de operadores nesse mesmo mercado, corrigindo esse problema. Em termos de correção, podemos também e devemos corrigir as falhas de mercado, devemos impor ofertas grossistas transparentes, orientadas aos custos e assegurando princípios de equivalência, portanto, que é um tema que tem estado presente em algumas intervenções que nós temos tido na área da regulação e, finalmente, diria que dentro deste bloco de assegurar condições eficientes de oferta, podemos e devemos disponibilizar frequências em condições flexíveis, ou seja, permitindo aos operadores escolherem as melhores tecnologias e escolher os melhores serviços para utilizarem essas mesmas frequências e podemos e devemos fazê-lo em quantidade e promovendo a liberdade de escolha, ou seja, permitindo que os operadores, os atuais e os potenciais, escolham os melhores mixes de frequências para que possam, a partir deles, prestar serviços. O que é que nós temos vindo a fazer neste domínio? Eu procurei ser fiel ao objetivo de quantificar, que é uma das condições que me pareceu estarem presentes no Congresso, e basicamente tinha aqui alguns números só para partilhar convosco, podiam ser estes, podiam ser outros, não são exaustivos, mas chamava de qualquer modo a atenção para os seguintes. Primeiro, para dizer que do ponto de vista de disponibilização de espectro, nós temos disponibilizado uma quantidade significativa de espectro ao mercado, ou seja, não é claramente por falta de espectro que não há entrada de novos operadores no mercado. Só para terem uma ideia, nós vamos no segundo leilão de espectro em Portugal. O primeiro leilão que teve as características que se recordarão, que inclusivamente impedimos os operadores existentes de participarem nesse mesmo leilão, nós disponibilizámos 224 MHz de espectro
no leilão e neste momento está em curso, como todos sabem, um leilão que disponibiliza 396 MHz de espectro. Portanto, ou seja, uma quantidade muito significativa de espectro. Por comparação, os 3 operadores atuais, portanto, estou a falar da TMN, da Vodafone e da Ótimos, têm 214 MHz de espectro atribuído, o que quer dizer que entre os 2 leilões disponibilizámos uma quantidade de espectro que será mais do dobro da quantidade de espectro que neste momento está disponibilizada. Em termos de ofertas de referência, temos neste momento 8 ofertas de referência em vigor, portanto que todos conhecerão. Há ofertas de referência nas diversas componentes da rede da Portugal Telecom, portanto também aqui dá-se um contributo para que haja condições eficientes de oferta. E depois 2 aspectos que acrescentaria. A grande evolução no sentido da descida dos preços de terminação das redes móveis. Tenho ali 2 valores que conhecem, mas só por referência, no início de 2005, os operadores pagavam entre eles 18,7 cêntimos de euro por minuto para terminar uma chamada nas redes móveis. Neste momento pagam 3,5 cêntimos de euro por minuto e, como sabem, existe neste momento uma consulta pública que aponta para um valor de 1,25 de euros por minuto. Portanto, uma descida muito significativa neste valor. E o último ponto, só para ilustrar aquilo que se tem feito e aquilo que se pode fazer para promover condições eficientes de oferta. Portugal, em termos de terminações fixas, ocupa no ranking da 27 dos países da União Europeia um lugar entre o 8º e o 11º, consoante esteja a falar de terminações locais ou de duplo trânsito. Segundo bloco, assegurar o serviço universal. É fundamental que numa situação de grande concorrência, uma situação de completa liberalização, é fundamental que não se perca de vista os mais desfavorecidos, aqueles que vivem em zonas geográficas de pior acesso e aqueles que não têm condições para terem faturas significativas que levem a que os operadores sejam atraídos para lhes prestar serviço. Numa situação de crise como é aquela em que nós vivemos, entendemos que o Serviço Universal deve ser equacionado com muito cuidado e admito que possa ter uma relevância adicional. É claro que o Serviço Universal tem que ser implementado e tem que ser assegurado evitando quaisquer distorções de concorrência. Aliás, isso está plasmado nas diretivas e na nossa lei e é algo que resulta do bom senso. E aquilo que nós temos vindo a fazer em sede de Serviço Universal, portanto, que continuo a dizer, é um tema que me parece importante em tempos de crise, é definir o perímetro e as características da oferta. Portanto, como sabem, há uma consulta pública, nomeadamente, que toca o tema da banda larga. É definir o conceito de encargo excessivo, que foi feito pela Anacom já em julho deste ano. É quantificar os custos líquidos de serviço universal, portanto, que é um processo que está em curso e que admito que tenha resultados em breve. É definir um mecanismo de financiamento e, finalmente, parece-me um ponto importante e que todos reconhecerão, é assegurar que existe uma máxima eficiência na prestação do serviço universal. E isto consegue-se basicamente através de 2 coisas. Uma é que a designação seja periódica, ou seja, que não fique a mesma entidade designada por muitos anos, e também que essa designação possa acontecer em termos de contestabilidade, ou seja, que se permita que várias entidades possam candidatar-se a prestador de serviço universal. Os números, só para vos dar uma ideia, tinha aqui alguns números só para partilhar convosco. Price cap no serviço universal, como sabem, de forma constante, os preços têm descido 2,75% abaixo da inflação. Primeiro ano do encargo excessivo, como sabem, é 2007, está na deliberação que a Anacom aprovou. Portanto, quer dizer que de 2006 para trás, inclusive, nós consideramos que não há encargo excessivo, quer isso dizer que não há que financiar os eventuais encargos que tenham decorrido do Serviço Universal para 2006 e anteriores. É matéria difícil, é talvez das matérias mais difíceis que nós temos tratado e esperamos que em breve consigamos. Já demos passos significativos no sentido de, eu diria, desatar o nó do Serviço Universal. De qualquer modo, apenas 4 países da União Europeia têm este tema tratado, o que quer dizer que é um tema que não é, pelo menos, de fácil benchmarking, digamos assim. Como sabem, há uma consulta pública relativamente à designação do PSU. Só por referência dizer que o preço base previsto para a prestação do serviço fixo de telefone, tanto em termos de encargo decorrente dos custos líquidos de serviço universal, são de 15 milhões de euros por ano. E estamos a falar de 7 lotes, portanto, como sabem, temos consulta pública, uma vez que há 3 regiões, há 2 serviços, serviço fixo de telefone mais postos públicos, e há depois as listas e os serviços informativos que configuram um outro lote.
Terceiro ponto, desenvolver a procura. Portanto, também neste ambiente de crise, dentro daquele framework que vos propus no início da apresentação, parece-me um ponto que é muito relevante em tempo de crise e que é, no fundo, o pano de fundo desta apresentação e desta sessão que temos aqui em termos de regulação. E eu julgo que aqui há muito para fazer, basicamente por duas circunstâncias. A primeira é que os mercados, de uma maneira geral, aproximam-se da maturidade. Nós, quando vemos as estatísticas, mesmo do serviço móvel terrestre, que é um serviço pujante e que tem tido crescimentos sempre constantes, se olharmos para a segunda derivada, vemos que ela é claramente negativa e começamos a ter situações em que a primeira derivada se aproxima também do negativo. Portanto, é um tema que eu julgo que todos temos que refletir. Cada vez mais temos que apostar em melhorar qualitativamente a procura e não quantitativamente. Depois, o segundo ponto é que nós julgo que temos vivido durante muito tempo numa lógica de economia de oferta e temos que focar o esforço numa lógica de economia de procura. Ou seja, começar a trabalhar mais a procura, uma vez que a oferta, na maior parte dos casos, está lá. Houve um esforço de investimento muito significativo ao nível da fibra e do DOCSIS. Vai haver um esforço, julgo eu, significativo também ao nível do LTE, mas há muito a dar. Aliás, se virem os indicadores, nomeadamente dos barómetros e do scoreboard da União Europeia, veem claramente que Portugal compara sempre bem no que diz respeito à oferta e compara normalmente mal, com exceção do serviço do móvel terrestre, compara normalmente mal no que diz respeito à procura. E julgo que, basicamente, aqui as questões que há a tratar é um esforço coletivo que tem que ser feito, e não é matéria nem predominantemente de regulação, mas também diria que é matéria onde a ANACOM não se poderá deitar de fora, passa a expressão, dadas as suas funções de assessoria ao Governo, mas é necessário apostar numa cultura digital, porque Portugal realmente tem um problema, nomeadamente quando pensamos que a banda larga será o serviço de nova geração, digamos assim, onde Portugal tem atrasos significativos e onde a apetência dos cidadãos para a utilização desses serviços será significativamente menor, nomeadamente quando comparamos com o serviço móvel terrestre. Por outro lado, e aí sim a ANACOM tem meios para agir e tem vindo a agir, é necessário assegurar informação e meios de defesa adequados ao consumidor e, por outro lado, é necessário também que haja mecanismos de resolução de conflitos entre operadores e consumidores de forma ágil e de bom acesso. Aqui, como sabem, houve uma iniciativa tentada no sentido de encontrar um mecanismo de resolução de conflitos setorial. Acredito que seja matéria a que se possa voltar no futuro, parece-me que era muito útil. Alguns números aqui, só para partilhar convosco. Portanto, número de reclamações entradas na ANACOM, nós tratamos por ano 45 mil reclamações, que é um valor brutal e que espelha o interesse do mercado pelos serviços de comunicações eletrónicas, mas também o potencial de conflito que muitas vezes existe. Temos apostado também em dar informação aos consumidores e ao mercado. Um exemplo disso é o Como Escolha, que é o comparador de tarifários, que nos 5 meses que leva de existência teve 35.900 visitas à volta disso, portanto, para dar informação aos consumidores. Estamos a apostar no tema da portabilidade, nomeadamente na alteração do regulamento de portabilidade para consagrar um dia útil para mudança de operador. E depois um conjunto de indicadores que reforçam a ideia que vos dei de que é preciso apostar significativamente na procura e melhorar a procura, nomeadamente o nível de intensidade e de sofisticação que os consumidores portugueses fazem dos serviços de comunicações. Parece que é matéria em que devemos apostar e os valores que ali tenho são os que estão na parte de baixo do quadro e acho que vale a pena olhar para eles, porque muitas vezes nas apresentações tendemos para o lado positivo das coisas. Isto não é dar um lado negativo na apresentação, mas acho que vale a pena termos presente basicamente as seguintes coisas. A primeira é que não há volta a dar neste momento, ocupamos o 21º lugar em termos de ranking de banda larga fixa, portanto é um lugar que não é bom em termos da União Europeia e que demonstra a fraca apetência que os portugueses têm para a utilização de banda larga. Na banda larga móvel, que tem sido um serviço que tem permitido apresentar indicadores melhores nesta área, no último trimestre teve uma evolução negativa e depois conhecem que em termos de casas passadas em fibra e clientes em fibra existe neste momento um gap muito significativo. Finalmente, o tema do quadro institucional.
E aqui, num ambiente de crise, acho que vale a pena recordarmos 2 ou 3 aspectos. O primeiro é que, e a Alexandra já mencionou isso, fez um artigo, aliás, bastante interessante há pouco tempo, relativamente à possibilidade de haver concentrações no mercado das comunicações. É provável que haja, pode não acontecer, pode acontecer, mas do ponto de vista regulatório isso poderá ter algum impacto e que importa preparar. Por outro lado, em ambientes de crise, sabemos que aparecem sempre algumas justificações paralelas em termos de matéria de regulação, no sentido de dizer que o ambiente económico é um ambiente hostil à tomada de decisões mais determinadas do ponto de vista da regulação. Há que resistir a isso e há que manter foco no médio e longo prazo. É necessário que haja uma articulação próxima entre as diversas autoridades, portanto eu não juntaria aqui a Troika, mas é necessário que haja uma boa articulação entre a Autoridade da Concorrência, a ANACOM e, eventualmente, outras entidades que haja nesta matéria. E, finalmente, gostava de realçar que há o risco, eu já tive a oportunidade de falar nisto noutro evento que a APDC desenvolveu, há o risco de o ambiente administrativo do enquadramento geral da atividade de regulação possa ser potencialmente adverso a uma relação efetiva e eficiente. Basicamente falo da possibilidade da alteração do estatuto que é aplicável ao ICP-ANACOM e, como eu tive a oportunidade de dizer em determinada altura, portanto há cerca de um mês à volta disso, pode colocar em risco a possibilidade da ANACOM reter um conjunto significativo de quadros com prejuízo para a indústria e, em última análise, para os operadores. O meu último slide é relativo ao tema da Troika. A Voz-Off fez o favor de recordar que temos uma Troika que toca nas matérias de comunicações. Eu aqui apresento o estado em que estamos em termos de cumprimento das medidas que estão na Troika e dizia 2 coisas. A primeira, para desdramatizar a intervenção da Troika, a maior parte das medidas que aqui estão e que constavam dos documentos da Troika eram medidas que já estavam previstas para execução ao longo deste ano. Outras estavam inclusivamente atrasadas e isto leva-me ao segundo ponto, em que eu diria que a grande vantagem que nós tivemos em incluir algumas medidas na área das comunicações eletrónicas no documento da Troika foi um sentimento de urgência adicional com que nós ficámos no sentido de concretizar essas mesmas medidas. Não houve aqui nada de grande novidade, não houve aqui coisas que nós tivéssemos sentido que não nos tinham ocorrido ou que não estavam no roadmap para o próximo tempo, mas foram feitas de forma mais rápida, estão concretizadas e a designação do PSU e a terminação da concessão é uma medida que está para o 4º trimestre, daí eu não ter ainda ali dito em que estado é que está. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Ferrari. Espero que a referência ao meu artigo não tenha sido para poder falar mais de 2 minutos. Daniela, então, vou começar por si, diretora da Cabo Visão, e por um ponto específico da apresentação do Dr. Ferrari, que foi a seta, o visto, na medidas para promover a concorrência no fixo. Vamos, Alexandra. Aconteceram. Senhora. Pois eu gostava de perguntar exatamente ao Sr. Ferrari Careto a que é que se referia, mas não sou moderadora. Mas posso dar aqui um pequeno enquadramento e no meu enquadramento eu vou passar por lá, pelo fixo, e depois vamos ver se aquele visto coincide com a minha concepção ou com a nossa concepção de visto. Pode ser, Alexandra? Muito bem. Então, o desafio aqui para este congresso era quantificar o futuro e eu gostava de dar aqui um bocadinho a visão da Cabo Visão, que também tem uma, para este setor. Pegando aqui em três tópicos muito simples que explicam o ponto em que nós chegamos agora. E falando aqui numa área que não é a da minha especialidade, mas entrando muito rapidamente aqui, aconteceram 3 coisas importantes. Entre 95 e 2009 derrapou completamente a disciplina orçamental em Portugal. A dívida pública indireta do setor empresarial do Estado e, em especial, das empresas públicas não financeiras atingiu valores descomunais, que estão hoje na casa dos 30 mil milhões de euros. E, finalmente, a dívida externa passou de um rácio de 100% do PIB para 230%. Portanto, aqui chegados em abril temos que ir pedir dinheiro. E temos 78 mil milhões. E quantificando o futuro, eu quis fazer uma graça, uma pequeníssima graça, que é a seguinte. Estes 78 mil milhões representam, nós pagá-los-íamos em 11 anos com proveitos anuais da PT. E em 16 meses com os proveitos anuais da Telefónica. Em 11 anos com os proveitos
do setor. Portanto, isto para falar é uma pequena graça acerca da quantificação do futuro, do presente e daquilo que nos espera, usando aqui os proveitos dos operadores como uma espécie de unidade monetária. Ora bem, para o setor, e eu já lá vou chegar ao tema do fixo, para o setor, a Cabvisão entende que falta o país, o Parlamento, o Governo e os reguladores definirem claramente a política industrial que pretendem. Indicar que se pretende mais concorrência e contestabilidade é importantíssimo, mas depois é preciso perceber como, para que as empresas no setor tomem decisões sobre os investimentos que querem ou não realizar, se querem entrar no mercado, se querem sair. E há temas fundamentais e estruturantes que permanecem por decidir. Nem há um sim, nem há um não. Era melhor que houvesse um não rápido, porque a ausência de resposta depois prejudica ou incapacita as decisões. Há uma grande opção que é preciso tomar, que é a de saber se o mercado pode ou deve evoluir para um duopólio ou se deve evoluir para um oligopólio. Em função daquilo que se quiser para este mercado, é verdade que não vivemos numa economia planificada, mas uma política industrial, uma visão estratégica é sempre importante porque é isso que é a base das decisões fundamentais. A Cabvisão acredita que o país e este mercado, esta indústria, pode viver com vários operadores. Para isso, entende a Cabvisão que e a sua estratégia para a criação de valor para os seus acionistas e para o país, para este mercado, para os consumidores, no terreno da regulação, passa por 4 pontos fundamentais. Um deles é o fixo. Em matéria do fixo, parece-nos fundamental que seja assegurada uma gestão at arm's length da Rede Nacional de Condutas e Portos, porque uma gestão IORAC não chega, é só essa gestão independente, com a forma que depois se entender, é que pode colocar os operadores fixos em pé de igualdade para investirem em redes. Há um estudo feito em 2009, 2011, mas continuamos sem resposta, o tema da fibra continua sem resposta, e, entretanto, o tempo vai passando, o mercado vai evoluindo e as decisões de investimento não podem ser tomadas. Ou podem ser tomadas com aquilo que se tem, mas sempre na expectativa, na incerteza de, bom, será que vai acontecer aquela dita separação funcional? Será que não vai? Convém saber. Portanto, em matéria de fixo, e respondendo ou endereçando ali aquele quadro em especial do estimado Ferrari, essa é uma pergunta, uma dúvida que me assaltou o espírito quando vi aquele pico. Bom, mas o segundo ponto importante da visão da Cabvisão para o setor é o de que, como a indústria está a evoluir para ofertas quad-play, é importante tomar uma decisão de regulação para esta indústria, que é de saber se, afinal, todas as empresas que estão neste mercado podem usar as redes móveis disponíveis ou não, e, portanto, saber se deve haver, sim ou não, um direito de acesso às redes móveis instaladas, o que, do ponto de vista da Cabvisão, faz todo o sentido, e para que haja, então, contestabilidade no móvel, seria preciso resolver 2 problemas muito simples, mas muito difíceis. Um é a eliminação das externalidades de rede, que resultam da diferenciação on-net-off-net do móvel, que é um tema que persiste, toda a gente o conhece, bem sei, o Ferrari vai dizer, mas o retalho não se regula, mas, enfim, há mais reguladores e existe vida para além dos mercados tipificados pela Comissão. Isso é uma ótima deixa para prosseguirmos, e eu passava já para o Paulo Neves, a Daniela a ter a oportunidade para falar depois mais tarde, mas passava já para o Paulo Neves, diretor de regulação da ONU, precisamente por estas 2 vertentes. Eu não vou fazer o enquadramento quantitativo como a Daniela fez, depois ela há de falar outra vez, senão fica zangada. Vamos ver, a posição da ONU é, nós achamos que as comunicações têm um aspecto fundamental também neste momento de crise. E, portanto, os aspectos de regulação são fundamentais para que a concorrência exista efetivamente. E respondendo ao seu comentário inicial, se a Troika vem ou não ajudar ou acelerar, na nossa ótica poderá acelerar uma série de condições de mercado ou as condições que não existem no mercado. Recordo que a Troika considerou que existiam entraves à concorrência no mercado, falou no eliminar barreiras à entrada e também garantir o acesso a infraestruturas. Portanto, aquele vistezinho que estava ali, feito pelo Ferrari nas comunicações fixas, é parcialmente certo, porque a Troika o que fala é de barreiras à entrada, mas não em determinados campos, mas não entra
naquilo que para mim é fundamental, que são nas redes de nova geração. Portanto, e é óbvio que aquele vistozinho está certo, analisando apenas a componente o resto das barreiras, digamos assim, mas a questão fundamental, aquilo que está a fazer a diferença neste momento é as redes de nova geração. E estou a falar em concreto dos mercados 4 e 5, que já foi anunciado, felizmente, pela Anacom, que iam ser reanalisados, e aí sim faz a diferença. É um facto que nas redes de nova geração, ou o que seja o acesso, nós temos, em Portugal, tivemos uma evolução muito grande comparativamente com outros países, refiro-me em concreto ao ARAC. A ORAC, nós temos sempre dito e repetimos nestes painéis sempre que a ORAC foi inovadora a nível europeu, e foi, é um facto, que a utilização das condutas, e há países que estão bastante mais atrasados. Refiro-me também à garantia do acesso à infraestrutura de terceiros, nomeadamente ao Decreto-Lei 123, que também foi um avanço muito significativo da utilização de infraestruturas, mas na nossa ótica não chega. Nós estamos numa mudança para a fibra óptica, portanto, as tais redes de nova geração, e, portanto, é fundamental que a reanálise de mercados venha a garantir que haja acesso à fibra óptica. Refiro-me no acesso, o acesso no âmbito lato, à semelhança que temos hoje no ADSL. Por exemplo, no ADSL nós hoje temos o acesso com desagregação e o acesso com bitstream. Portanto, é fundamental que o acesso à fibra óptica seja feito do mesmo modo, e, aliás, não sou eu a dizê-lo, a própria recomendação da Comissão Europeia, julgo que, salvo erro, de setembro de 2010, diz exatamente isso, que a própria infraestrutura deverá ser feita para que seja possível o acesso à infraestrutura, tanto numa ótica de desagregação como de bitstream. Isto para quê? Para que um operador alternativo consiga entrar na cadeia de valor toda, desde utilizar uma infraestrutura existente com bitstream ou mesmo em termos de desagregação, se for o caso. Um outro aspecto aqui que liga indiretamente com a rede fixa